Tudo bom, pessoal? Professor Danilo de Menezes na área. Gente, hoje nós vamos aqui analisar, tá certo? Uma lei que ela é extremamente importante aí para os mais diversos cargos públicos, tá certo? E nós vamos falar aqui de uma lei que ela tem um apelido, né? Que é a Lei de Acesso a Informações. E professor? Tá certo? Então, a gente vai analisar aqui, né, em alguns blocos, os principais pontos em torno da Lei 12.527 de 2011. E eu já inicio aqui o nosso bloco, o nosso presente estudo, com a seguinte informação. Essa norma, ela, ao ano de 2025, ela foi atualizada, tá certo? Então, eu estou entregando a todos vocês a 12.527 de 2011 devidamente atualizada, tá certo? Conforme alterações aí normativas do ano de 2025, tá certo? Então, vamos iniciar aqui, pessoal. Portanto, o nosso estudo, a câmera desfocou aqui, mas agora a gente foca, né? Com o estudo aí da nossa lei 12.000, tá certo? 527 de 2011. E aí, pessoal, nós vamos iniciar o nosso estudo pelo teor do capítulo 1 e a gente vai analisar as disposições gerais em torno da nossa Lei de Acesso a Informações. Beleza? Muito bem. Vamos lá, pessoal. O artigo 1º inaugura, né, o nosso estudo dizendo o seguinte: essa lei dispõe sobre procedimentos a serem observados, né? A serem observados por quem? E aí já surge o alcance da norma. Essa norma vale para quem? Essa norma vale para pessoas físicas, pessoas jurídicas, se são pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, como é aí a situação. Então, quando se trata do alcance da norma, a gente tem no seu caput do seu artigo inaugural dizendo que devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios, né? Então, o alcance, certo? O alcance da norma, vou colocar a letra A de alcance, está aqui, ó. Então, ela tem que alcançar essas pessoas aí. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente sabe que isso aí que são entes políticos da administração pública direta. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza? Mas qual é a finalidade, pessoal? Qual é a finalidade ali da lei? Olha aqui, ó, o fim de garantir o acesso a informações previstos no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2, parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante, né, e o entendimento do STF é justamente esse. O acesso a informações, ela deve ser a regra. A exceção da exceção, como já disse o ministro Fachin, a exceção da exceção é o sigilo. Então a gente vive numa era, né? A gente vive em uma era que as informações públicas, elas devem ser acessadas. E outra coisa, o direito de acesso a tais informações é garantido tanto na veia constitucional quanto aqui numa legislação infraconstitucional, como é o caso da Lei 12.527 de 2011.
a lei aí de acesso a informações. Beleza? Muito bem. Dito isso, nós vamos ter aqui, pessoal, o parágrafo. Então aqui, ó, eu vou colocar F de finalidade. Beleza? F de finalidade. Então essa aí, portanto, é a finalidade da lei. Parágrafo único diz o seguinte: subordinam-se ao regime desta lei. Então nós temos uma complementação do alcance. Nós temos uma complementação do alcance. Como assim, professor? Não é só a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que devem aí, portanto, observar a Lei 12.527 de 2011. Não, professor, não. Quem mais? Aí a gente vai analisar. O parágrafo único vai dizer: órgãos públicos, integrantes da administração direta, do poder executivo, legislativo, incluindo, e isso aqui é onde pega nos concursos, incluindo o quê? Cortes de conta e o poder judiciário e também o quê? O Ministério Público. Gente, esses dois aqui, vocês tomem cuidado. Porque na mente do examinador ele diz assim: ora, todo mundo já conhece poder legislativo, executivo e judiciário. Isso aí já é carta marcada. Isso aí é carta marcada. Então eu vou colocar aqui um diferencial. Vou colocar o Ministério Público. E muita gente pensa que faz parte do poder judiciário, mas não faz. Certo? Ministério Público é fiscal da lei, custos, leges. E a Corte de Contas, tá certo? Muito cuidado aí nessas duas situações. Inciso 2, administração pública indireta. Pois, professor, a administração pública indireta é a administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e município, né? Por exemplo, aquelas agências, né? Eu tenho, por exemplo, a ANA, né? Que é a Agência Nacional de Águas, né? Eu tenho outras agências que elas se revestem de caráter de autarquia, mas muito cuidado, porque vai que cai lá a agência e aí você não fica, né? Perdido aí nessa situação. Mas eu vou dar uma dica aqui com relação à administração pública indireta. Deixa eu pegar a roxinha aqui que fica mais fácil. Para você decorar aqui a administração pública indireta, você tem que lembrar que tudo na vida... Eita, na vida... na vida é uma fase. Tudo na vida, pessoal, é uma fase. F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. Lembra dessa frase? Tudo na vida é uma fase. Beleza? Muito bem. Vamos em frente. Pessoal, o artigo 2º vai dizer o seguinte: aplicam-se as disposições desta lei no que couber as entidades, olha aí também falando de alcance, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, então devem receber recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contratos de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Bom, cuidado! Isso aqui é pegadinha de prova. Isso aqui é mais velho do que a piada do pavê. É para ver ou para comer, não é? Aí o camarada dá vontade de dar uma resposta, vem aqui, né? Então, gente, ele está falando entidades, mas aqui são pessoas jurídicas de direito privado. Mas esse direito privado, essa pessoa jurídica, e aqui é onde você tem que estar ligado, ela não tem finalidade lucrativa, ó, sem fins lucrativos. Sabe o que é que o examinador faz?
ele corta isso aqui e bota assim, ó, com fins lucrativos. Já está errada a questão. Beleza? E outro ponto também que tomem cuidado, elas devem receber, tais pessoas jurídicas de direito privado, elas devem receber recursos públicos. E isso aqui, ó, também já caiu em prova, de forma direta do orçamento. Então tem um órgão que transfere diretamente para essa pessoa jurídica aqui, né, um determinado valor, um determinado recurso, e essa pessoa jurídica de direito privado deve ser sem fins lucrativos. Então, atenção a esse ponto aí, beleza? Parágrafo único, pessoal, ele já vem tratar, então isso aqui também, ó, só para lembrar, a de alcance. Aqui no caput do artigo 2º, nós temos aí também falando do alcance. Outro ponto aqui, pessoal, parágrafo único, ele diz o seguinte, que a publicidade, eu marco texto, vou pegar aqui o verde, a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de conta a que estejam legalmente obrigadas. Então, tem que se dar publicidade do teor público, do que é público. Ô, professor, mas ele recebeu uma parte privada, aí é outra história. O parágrafo 1 está dizendo é o seguinte, ó, vai dar publicidade, vai, mas vai se dar publicidade do que se recebeu oriundo do erário público. O que é erário público, professor? Dinheiro público, dos cofres públicos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente. Artigo 3º vem e trata da seguinte questão. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se... Qual é a destinação da lei? E aí a gente vai analisar. Qual é a destinação? Né? Destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e deve ser executada em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Professor, oi, quais são esses princípios básicos da administração pública? É o que estão, pessoal, presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 88. E são eles o LIMP. Pois, professor, LIMP é LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5 princípios e hoje você não esquece mais. O LIMP, tá certo? Mas quais são as diretrizes que a lei deve seguir? Aí ela começa aqui o rol a partir do inciso 1, falando sobre as diretrizes. Tá certo? Então, a destinação da lei é justamente o que, professor? Assegurar o direito fundamental de acesso a informações. Mas essa garantia do direito vai ser executada de qualquer forma? Não. Executada em conformidade com os princípios da administração pública, o LIMP, e aí essas diretrizes. Vamos analisar as diretrizes? Olha só. Observância da publicidade como um preceito geral e do sigilo como exceção. Eu vou pedir que vocês entendam isso aqui como a espinha dorsal, como o centro nervoso principal da nossa lei. A regra, publicidade. A exceção, da exceção, como disse o ministro Fachin, em teor de julgamento em aresto lá, jurisprudencial emitido pelo STF, é a exceção da exceção, o sigilo. Beleza? Muito bem. Inciso 2 diz o seguinte: divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Eu, Danilo, não preciso ir até a administração pública para pedir uma informação. Aquela informação tem que ser disponibilizada. Exemplo, nós temos ali o portal da transparência. A administração pública ela se mostra ali sem nenhum tipo de intervenção de terceiro. Ela é obrigada por lei a apresentar ali aquelas informações. Certo? Inciso 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Exemplo, redes sociais, internet, né?
um e-mail, né? Alguma situação dessa daí, algum canal para poder viabilizar essa comunicação. Inciso 4. Fomenta o desenvolvimento de cultura de transparência na administração pública. A regra é mostrar tudo. Mas tudo mesmo, professor? Não. Vamos ver mais para frente algumas exceções e a lei vai dizer o seguinte: ei, este e este não pode, esses pontos não podem ser apresentados, não podem ser divulgados. A gente vai ver. E, inciso 5, desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, portanto, nós temos aí a destinação aqui no artigo 3º, certo? A destinação aí da lei, quem ela deve procurar, que no caso são os de resguardar o direito de acesso à informação, além de executar tudo conforme determina os princípios básicos da administração pública e essas diretrizes aqui que nós analisamos. Beleza? Muito bem. Pessoal, artigo 4º é importante você saber por quê? Porque são conceitos e isso aí cai por demais, né? O examinador, ele adora, porque aqui é muito fácil. A gente vai ver aqui conceito de informação. E logo abaixo nós temos conceito, lá embaixo, ó, informação pessoal. Sabe o que o examinador faz? Ele troca os conceitos. Só, professor? Só. Tá certo? Esse tipo de norma, pessoal, quando cai, é literalidade de lei. Mas ler um texto jurídico, ler um texto normativo, não é a mesma coisa que ler uma receita de bolo, não é a mesma coisa que ler uma notícia de um jornal, não é. Você tem que ter aqui, eu sempre digo isso para os meus alunos, raciocínio lógico jurídico. Você tem que estar ligado, né? Então, principalmente nas entrelinhas. Eu tinha um professor de direito, né, de direito civil, e ele era especialista em contratos, direito das obrigações, contratos e por aí ia. E ele dizia assim: meus queridos alunos, cuidado, o diabo mora nas entrelinhas, aquelas letrinhas miudinhas lá nos contratos. Pois é, muito cuidado, porque ali é onde o inimigo habita. Olha, era muito pesado isso, mas a gente realmente entende hoje que é. Então a gente tem que ter cuidado o que a gente está fazendo, principalmente diante de um documento jurídico. Tá certo? Então vamos aqui analisar o que é que se considera e aí vamos partir para os conceitos. Informação. Informação. O que é informação segundo a 12.527? Dado processado ou não que podem ser utilizados, né? Podem ser aí utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Isto é o conceito de informação. Professor, eu preciso saber de algo a mais? Não. Você tem que seguir o que está aí. Beleza? Documento. O que é documento? Unidade de registro de informações. Qualquer que seja o suporte ou formato. Qualquer um. Tá certo? Informação sigilosa. É aquela submetida temporariamente. E isso aqui já foi questão de prova, porque já teve banca dizendo que isso aí era de forma permanente, e não é de forma permanente, é temporariamente, tá certo? A restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então aqui a gente já tem uma dica de quando deve ser utilizado o sigilo, de quando colocar sigilo em uma informação. Quando, professor? Quando isso for necessário para a segurança da sociedade e também de quem? Do Estado. Professor, oi. O que significa essa palavra aqui? Imprescindibilidade. Cuidado. Imprescindibilidade significa que é necessário. Se eu tivesse aqui a palavra prescindibilidade ou prescindível, eu estou dizendo que é algo desnecessário. Mas aqui, imprescindibilidade, a gente tem aí na nossa gramática o significado de que é necessário, tá certo? Pessoal, o que é informação pessoal? Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Mas cuidado, pessoa o quê? Natural. Beleza? Eu, você e professor. Nós somos pessoas naturais.
tá bom? Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação, controle de informação, certo? Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Cuidado, por quê, professor? Porque aqui o menino chora e a mãe não vê. O inciso 6, 7 e 8, certo? 6, 7 e 8 e também o 9, eles caem não, eles são feito temporal. Pense ali num temporal, num turbilhão no meio do oceano, um furacão, despenca, minha gente. Os conceitos são muito parecidos. O que é disponibilizar? É a qualidade da informação que pode ser conhecida ali, tá certo? Eu estou disponibilizando, então tem que ver qual é a qualidade que está sendo disponibilizada. Aqui eu tenho a autenticidade. Aqui é diferente. Por quê, professor? Porque ele está dizendo que é a qualidade da informação que tenha sido produzida. Aqui é a qualidade, ó, na disponibilidade, que pode ser reconhecida e utilizada. Já na autenticidade é a qualidade da informação que foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. De fato, aquela informação é autêntica, está batendo, é condizente, é concreta, então tem aí essa questão da produção, expedição, recebimento e modificação. Integridade. Gente, integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto origem, trânsito ou destino. Então, integridade, saiu do ponto A para o ponto B. Se eu saio essa informação ela sai do ponto A e foi para o ponto B, tá certo? Como destinatário, ela foi íntegra. Do jeito que ela saiu, ela chegou, tá certo? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Vejam que os conceitos eles são bem similares. E por fim, primariedade. Professor, o que é a primariedade? Qualidade da informação, só que coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações. Primariedade, lembra? É o primário, o primeiro. Então ela tem que estar com base na primeira informação coletada na fonte. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Gente, para fechar o nosso bloco de hoje, artigo 5º, nós temos um dever, uma obrigação estatal. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. Tá certo? Tranquilo? Então, minha gente, eu espero, ter contribuído para você ter ganho mais um pouco de conhecimento em torno da nossa Lei 12.527 de 2011. Me despeço de vocês aqui, desejo tudo de bom, firme nos estudos sempre e até mais.